Boa noite, sejam bem-vindos. Eu estou vendo aí o nome do nosso amigo, nosso irmão José Faria, bem-vindo e sempre nos acompanhando, não é, meu amigo? É uma alegria estarmos aqui. Eu sou a Vânia, trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré, e na live de hoje quem fará a abordagem do tema será o João Firmino, também trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré. Antes dele desenvolver a atividade prevista, nós vamos então dar alguns recados rapidamente sobre o funcionamento da nossa Casa Espírita. Presencialmente, nós temos algumas atividades, inclusive no dia 6 de outubro, nós estrearemos uma atividade de uma palestra de cerca de 15 minutos com passe. Então, toda quarta-feira, a partir de 6 de outubro, teremos essa atividade. Inicialmente, será coordenada pela nossa irmã Arielle, que faz também as lives atualmente às quintas, sábados e domingos. Então estão convidados, quem puder prestigiar toda quarta, a partir de 6 de outubro. Temos também na quinta-feira, das 15 às 16, um estudo de obras básicas da doutrina espírita. Na sexta-feira, uma palestra sobre o Evangelho às 19 horas, toda sexta-feira. No domingo, às 9. Lembrando que no domingo, além da palestra, nós temos também uma apresentação musical com os nossos irmãos Maria Vita, Lia e Felipe. Então, é muito gostoso participarmos da atividade de domingo, porque ela também nos traz a música que eleva a nossa alma. Na segunda-feira, a nossa atividade é privativa para os médiuns, é uma atividade de assistência espiritual, mas havendo uma necessidade muito grande, o assistido, as pessoas podem nos procurar para fazer o tratamento na segunda-feira, mas para isso deverá chegar por volta das 18h30, passando por entrevista com o nosso irmão João Firmino. Nós estamos com duas campanhas ainda ativas na nossa casa. Uma que é mensal, a campanha de Fraternidade Alta de Souza, que acontece todo segundo sábado de cada mês. Nesta oportunidade, a casa fica aberta das 15 às 16h30 e podem ser doados mantimentos e produtos de higiene e limpeza que comporão as cestas básicas das famílias assistidas na casa. Normalmente, João Firmino e Emily, dois trabalhadores da casa, estão ali aguardando, não é preciso nem sair do carro, eles podem pegar a doação no carro mesmo. Bem, e a outra campanha ativa é a campanha da doação do livro espírita. Nossa pretensão é, em novembro, fazermos a Feira do Livro Espírita, vendendo exemplares espíritas por preços bastante módicos, simbólicos, de 5, 3, 2 reais, porque a nossa intenção não é lucrar. A nossa intenção é que as pessoas consigam levar obras espíritas para a sua casa, a fim de ler, se esclarecer, e sabemos quanto bem faz um livro da doutrina espírita. Meus amigos, esses eram os recados. O nosso amigo Ezequiel segue melhorando e vamos torcer para o seu breve retorno. Vamos unindo então os nossos corações para fazermos a prece que Jesus, divino pastor de nossas almas, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Convido agora o João Firmino, que nos trará uma questão ligada ao Livro dos Espíritos. Esta questão ela é de fundamental importância e diz respeito a todos nós. Convido então agora para falar com vocês o João Firmino. Ao final da fala do João, eu retorno para o encerramento. Até já! Queridos irmãos, amadas irmãs, muita paz e luz aos nossos corações em mais essa oportunidade. Uma boa noite para todos mais uma vez. Estamos aqui para conversarmos um pouco acerca da doutrina espírita, a doutrina consoladora, esclarecedora e instrutiva, né? É o Consolador que Jesus nos prometeu, que vem através dos Espíritos nos auxiliar em muito neste momento da nossa existência. Hoje nós conversaremos um pouquinho acerca da pergunta do Livro dos Espíritos de número 459. É uma pergunta muito importante. Todas são importantes, né? Mas eu digo porque muito importante, porque no momento eu a escolhi e vamos conversarmos um pouco. Há dias atrás, eu ouvindo um amigo fazendo uma exposição de um tema na nossa casa espírita, e ele disse a seguinte frase, fez a seguinte colocação, que muitos de nossos irmãos que encontram, às vezes, nos hospitais psiquiátricos, nos antigos manicômios que existia antigamente, eles estão acometidos de problemas obsessivos por a influência e atuação de alguns espíritos inferiores. Alguns cobradores, outros até por vingança, maldade e alguns problemas diversos, mas na maioria das vezes são cobradores. Isso vem ao encontro da pergunta que eu escolhi sobre o seguinte tema, né? Eu vou até dar uma lida aqui na pergunta. Pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? A resposta dos espíritos superiores é: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. É uma resposta curta, concisa, mas muito objetiva. Nós estamos no planeta Terra e a nossa vida aqui ela é numa interatividade frequente com o plano espiritual, com os espíritos desencarnados, e nós temos a interatividade, a atuação, a influência dos bons para nos ajudar, para nos esclarecer, para nos auxiliar no nosso dia a dia, no nosso relacionamento conosco mesmo, com a espiritualidade amiga e com as pessoas que estão à nossa volta
porque somos todos espíritos. Espíritos encarnados, espíritos desencarnados, e tem aí uma gama muito grande de níveis evolutivos desses espíritos que compõem essa interatividade, esse relacionamento, essa influência diária, permanente no nosso dia a dia, nos nossos atos, nas nossas ações, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, porque relacionamos constantemente com espíritos de todos os níveis. Volto a dizer, os bons no sentido de nos instruir, nos auxiliar, nos socorrer, atender às nossas necessidades, nos ensinar muitas coisas, e os menos bons ou os não bons, os maus, vamos assim dizer, uns por cobrança, outro por dar vazão mesmo à sua inferioridade, à sua maldade, e quando encontram em nós, através da nossa atuação mental e vibracional, receptividade, acabam influenciando negativamente na nossa vida diária. Então, isso é frequentemente, eu volto a dizer, são 24 horas por dia de interação, de uma interatividade com a espiritualidade amiga. Esta pergunta do Livro dos Espíritos, ela resume, diz tudo isso que às vezes nós interrogamos a nossa consciência, as pessoas que às vezes estão à nossa volta, os mais esclarecidos até para nos auxiliar. Nas casas espíritas, eu que já atuo há um bom tempo, né, no DEPOI, DEPOI, para esclarecer às vezes alguns que não têm essa informação, é o Departamento de Orientação e Esclarecimento, onde a gente procura dar um atendimento às pessoas que chegam à nossa casa, aquelas que vêm pela primeira vez, ou aquelas que vêm em busca de uma assistência espiritual, os chamados tratamento espiritual, né? E isso compõe essa conversa. Então a maioria querem saber se realmente os espíritos eles interferem na nossa vida, e nós damos alguns esclarecimentos que se faz necessário. Falando dos espíritos inferiores, aqueles que atuam sobre nós, provocando às vezes os estados de obsessão, de uma influência às vezes negativas, ou até de uma cobrança, ou de um chamamento, um despertar para alguns compromissos que nós assumimos no nosso dia a dia, para conosco mesmo aqui na Terra, ou alguns compromissos assumidos com a espiritualidade quando nos foi concedido a oportunidade da reencarnação. Eu vivenciei na minha vida, quando ainda jovem, em que iniciei na doutrina espírita através de um processo obsessivo a que meu pai fora cometido. Quando nasci, a família era católica, o meu pai, um católico praticante mesmo, ele trabalhava na Igreja Católica lá da cidade de Ubá, Minas Gerais, Igreja Nossa Senhora do Rosário, e ele era um tipo assim de tesoureiro do padre naquela época, nas atividades da igreja. Todos os eventos, todos os dinheiros, vamos supor assim, que eram arrecadados de várias campanhas, de vários meios, o meu pai fazia a contabilidade, ele recebia, depositava
na conta da igreja, ou alguns ele entregava pessoalmente para o padre. Então essa era a atividade dele. E todos os domingos ia à missa, confessava, e eu o acompanhava muito presente, tanto que cheguei a fazer questão de primeira comunhão e tal, e outras atividades que era direcionada aos jovens da minha idade. Quando eu tinha 9 anos e pouco, já aproximando dos 10 anos, meu pai foi acometido de um processo obsessivo muito forte. Então ele passou a não trabalhar mais, a só querer andar. Andar e andar e andar e andar, era só isso, não dormia. E aí começou um tratamento médico, né? Naquela época tinha o chamado médico da família, era um especialista que atendia todas as necessidades médicas da família. E meu pai passou por esse processo de atendimento. E aí foi feito vários atendimentos, vários exames. Eu vou resumir porque o tempo é pouco, não posso entrar em muito detalhe. 10 minutos. Então não posso entrar em muito detalhe. Até a Vânia já iniciou aqui que falta 10, sinalizou que faltam 10 minutos. Eu tenho 10 minutos. Pois bem, e foi feito um tratamento aí, uns 2 anos ou mais, com a medicina. Todo tipo de medicamento, tomou choque elétrico, etc. Ele chegou uma vez a agredir, deixou 2 médicos na sala, agrediu uma freira, quase que aconteceu uma tragédia, porque ele, nesse processo obsessivo, tinha uma força, apesar de ser um homem pequeno, da minha estatura, mas a força que os espíritos às vezes promovia sobre ele, a coisa dobrava, triplicava. Ele prendeu a freira com a cabeça para o lado de fora da porta e o corpo para o lado de dentro, e os médicos não conseguiam tirá-lo. E foi difícil, mas porque apareceu outras pessoas de fora para dentro do quarto e conseguiram socorrê-la. E aí passou. Num outro dia ele voltou, marcaram uma outra oportunidade, meu pai voltou, e segundo ele falava depois que melhorou, né? Que o médico, o chefe da equipe, falou para ele assim: olha Zé, naquele dia você me deixou com o Antônio aqui, que era o outro médico, o doutor Antônio, e causou todo aquele transtorno, quase que matou a freira, né? Hoje, ó, tem 7 médicos à sua disposição. Se você morrer, você morre nas mãos dos médicos. E segundo ele só lembrava disso. Daí para frente, quando ele acordou, 4 horas depois, ele estava deitado numa cama, onde ele punha sangue para o nariz, para a boca, todos os meios. Ele sangrava muito e ele não sabe o que fizeram com ele, se foi um choque elétrico, alguma coisa que... Tudo isso que foi feito, nada resolveu. O meu avô e meu tio, que o acompanhava, comentou depois, muito conosco, né? O médico passava uma injeção para ele, para dormir, e falava assim para eles: olha, essa injeção, num paciente que tem graves distúrbios psiquiátricos, ele dorme 8 horas. Agora, no seu caso, Zé, você vai ter que dormir pelo menos 4 horas, porque já fazia tempo que ele não dormia. É um homem que pesava 70 quilos mais ou menos, ele tinha mais ou menos o meu peso, chegou a pesar 40 quilos, 40 e poucos quilos. Era mesmo que aplicar água no músculo, não fazia efeito nenhum. Ou seja, a influência dos obsessores. Tudo estava já certo para ele ser internado no hospital psiquiátrico. Por isso é que eu citei os hospitais psiquiátricos, os manicômios, no início da fala. Faltava tudo certo já, meu tio já havia combinado lá com o hospital, faltava
uma pessoa que tivesse um carro, porque não era na nossa cidade, era numa cidade fora, para levá-lo até o hospital. E as pessoas que foram consultadas, que possuíam um veículo, não tiveram coragem de levá-lo. Nesse inteirinho, que encontra e não encontra a pessoa, um amigo do meu avô, que era espírita, falou para o meu avô assim: seu Antônio, por que o senhor não leva o seu José num centro espírita? O problema dele pode ser espiritual. O meu avô também, muito católico, né? E meu pai, um católico praticante, ficou meio resistente, mas no final acabaram aceitando mais o meu avô e meu tio e levaram o meu pai num centro espírita. Eu vou resumir aqui para já ir encerrando, não vou contar detalhes. Conclusão: com 2 anos e pouco de tratamento na medicina, nada resolveu. Com 4 meses de tratamento dentro da casa espírita, o meu pai já voltou a trabalhar, trabalhou muitos anos na roça, voltou a ter uma saúde, tanto que depois de tudo isso nasceu ainda a minha irmã caçula. Para vocês que estão me ouvindo, eu estou narrando uma história verídica que eu vivenciei, que vem ao encontro da atuação dos espíritos, que é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, esse processo que meu pai vivenciou e depois, dentro da doutrina espírita, desenvolveu a mediunidade, trabalhou por muito tempo, veio a desencarnar, porque todos nós desencarnamos, mas já desencarnou aqui em São Paulo, em minha companhia, me ajudou muitos anos depois, né? Ele trabalhou na roça, depois veio comigo para São Paulo, me ajudou muito aqui em São Paulo. Então, se os bons atuam para nos beneficiar, nos ajudar, interferem na nossa vida por todos os meios, que não vamos entrar em detalhes, os não bons também interferem e, de uma certa forma, às vezes são cobradores, são espíritos de outras categorias que também têm um lado positivo, porque através desse processo de envolvimento negativo, inferior, obsessivo, o meu pai despertou para a doutrina espírita, eu despertei para a doutrina espírita, a minha irmã também despertou para a doutrina espírita, a família toda assumiu esse compromisso com a espiritualidade. Na época, rompeu-se uns laços de amizade que tinha com muitas famílias que eram amigas do meu pai, da nossa, que eram católicos, pessoas que nunca mais foram na nossa casa. Mas, do outro lado, também a gente conquistou novas amizades, novas famílias, que foi muito gratificante e o é até hoje gratificante, né? Porque estou aqui falando, estou vivenciando hoje uma realidade dentro da doutrina espírita, já cresci bastante, evoluí muito e estamos hoje, dentro de nossas pequeninas possibilidades, trabalhando na seara de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Muita paz e luz a todos. Eu chamo a Vânia, que se quiser falar alguma coisa a respeito do tema também, ela tem muita propriedade, e fará por nós o encerramento do nosso encontro, da live de hoje. Foi um prazer muito grande estar aqui em sintonia com todos esses irmãos que estão conosco nesta oportunidade. Paz e luz a todos. Queridos amigos, estamos chegando aos instantes finais da nossa live com essa questão que o João abordou constante no Livro dos Espíritos, a questão de número 459, em que Kardec indaga se os espíritos interferem em nossos pensamentos, em nossas ações, mas eu diria também que os nossos pensamentos e as nossas ações também atraem bons ou maus espíritos, levianos ou sérios. Isso depende da nossa intimidade.
O pensamento é um campo em que nós imaginamos que somente nós atuamos, que ninguém tem acesso aos nossos pensamentos. Do ponto de vista material, é uma realidade. É muito difícil um encarnado saber o que nós de fato estamos pensando. Entretanto, no plano espiritual, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos têm livre acesso. Então, tomemos cuidado. Cuidemos do que pensamos, do que sentimos e como nós trabalhamos com os nossos... Jesus, orar e vigiar. Sim, o João está aqui até nos colocando da afirmação do Mestre Jesus. Orai e vigiai. Vigiar o quê? O outro? Não, a nós mesmos. O que pensamos, o que sentimos, o que falamos e como agimos. Queridos irmãos, vamos então, mais uma vez, unindo os nossos corações, fazermos a prece de encerramento. E, tradicionalmente, fazemos sempre uma homenagem a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e que dá nome à nossa querida Casa Espírita Maria de Nazaré. Assim, vamos nos preparando, serena e tranquilamente, para que assim as nossas orações possam chegar às instâncias superiores, beneficiando os nossos lares, os nossos familiares e todos aqueles que estão ao nosso redor, em nosso convívio social, familiar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, assim é e para todos sempre será. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, como sempre falamos e reiteramos, todos os dias, às 18 horas, pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, em Poá, tem sempre um trabalhador da Casa Espírita esperando por você, retratando uma atividade, uma questão, sempre ligada ao Espiritismo. Esta doutrina libertadora, que conforta, esclarece e consola. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de quarta-feira e lembrem-se, durante este período em que o nosso querido amigo Ezequiel está ausente das lives, segunda, terça e sexta farei a live, na quarta-feira, como hoje aconteceu, será o João Firmino, quinta, sábado e domingo, a Arielle. Até a próxima, meus amigos. Fiquem com Deus. A fé verdadeira é sempre calada, paciente e humilde. Cultivada em valores morais, bons costumes, pensamentos puros, bem como palavras e atitudes. Tudo isso guiado por uma infinita confiança na bondade de Deus. Ok? Espero que a gente tenha conseguido transmitir a vocês um pouquinho desse ensinamento, algumas palavras, alguma coisinha assim, para a gente pensar um pouquinho, porque aprender não é só engolir, é ouvir e raciocinar em cima daquilo. Né? Então, como estamos em cima do tempo bem apertado, façamos então a nossa oração de encerramento da aula de hoje. Agradecemos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, Criador do Projeto Terra, nossa Mãe Maria que nos acolhe e nos protege, nossos espíritos e mentores de Deus. Gratidão por esse momento, Pai, gratidão por estarmos juntos, saudáveis e juntos, passo a passo, caminhando em direção ao vosso conhecimento e à vossa luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja, assim é, e assim seja. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, assim é, e assim sempre será. Senhor divino, amado Mestre, pedimos sempre, guiai nossos pensamentos, palavras e atitudes, para que sempre sejamos dignos de ser o vosso filho. Gratidão, gratidão, gratidão. Irmãos, espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim, e prazeroso também, imenso prazer estar com vocês. Mais uma vez, gratidão pelo convite, e que todos tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada, e a continuidade desse culto, sempre direcionando o amor, a crença e a fé. Obrigado a todos. Seu Rubens, boa Sim. noite. Obrigado por essa aula fantástica, cativante, e por ter substituído o Ezequiel à altura. Muito obrigado. Eu que agradeço. E que fique o convite para as próximas. Sim, sim. Se possível, se tiver o convite, com certeza será um prazer. Ok, Boa noite, professor Rubens. Muito obrigada, viu? eu agradeço. Obrigado a vocês. Boa noite, muito obrigada a todos. Obrigado, Rubens. Abraço a todos. Boa noite. Faria, prazer em vê-lo. Boa noite. Boa noite, professor Rubens. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer. Igualmente. Obrigada, professor Rubens. Uma boa noite. Boa noite. Seu Rubens, obrigado. Até uma próxima, viu? Se Deus quiser. Foi um prazer. Igualmente, todo meu. Tchau, tchau. Até mais.